Atenção, os fãs do SBT que estavam torcendo para o futebol sair da Rede Globo. Isso agora se concretizou, viu? Agora já foi confirmado com exclusividade pelo Flávio Rico no portal R7 do Grupo Record que o SBT acabou de assinar contrato com a Conmebol, que é responsável, né, com os direitos autorais da Copa Libertadores da América. É isso que o Flávio Rico acabou de confirmar na sua coluna lá no R7. E muita gente estava aí torcendo para o futebol sair aos poucos da Globo, né? A gente sabe que desde a partida do Flamengo contra o Fluminense, que elevou a audiência do SBT, o SBT chegou a conquistar a liderança, jogando a Rede Globo para segundo lugar, e a Rede Globo ali brigando direto com o SBT. As pessoas começaram a compartilhar, também a comentar nas redes sociais sobre essa partida entre o Flamengo e o Fluminense, e também falando que a transmissão do SBT foi uma transmissão bem organizada, foi uma transmissão legal de se assistir, diferente das transmissões que foram feitas pela Rede Globo. Inclusive, os próprios patrocinadores também gostaram da transmissão do SBT, e as pessoas começaram a comentar que o SBT iria transmitir o futebol às quartas-feiras, certo? Mas aí a Globo começou a transmitir o futebol também às quartas-feiras, mais outros campeonatos, e as pessoas ficaram meio que confusas, né, para saber quem é que vai transmitir o futebol. É a Globo ou o SBT? Ou será que outra emissora irá transmitir o futebol, né? Aí ficou uma questão para ser resolvida. E aí, todos nós, inclusive eu, fiquei em dúvida, né? Porque a Band também estava interessada em transmitir o futebol, principalmente a Copa das Libertadores, né? Que é um campeonato que dá bastante audiência, as pessoas gostam de acompanhar. E a briga pelos direitos autorais ficaram entre Band, SBT, Rede TV e Rede Globo. A Rede Globo, mesmo que perdendo os direitos de transmissão da Copa Libertadores, a Globo ela estava insistindo com a Conmebol para poder rever o contrato, e a Globo fez outros pedidos, né, de rever outras propostas. A Globo começou a fazer novas propostas para a Conmebol. A Conmebol chegou a analisar as propostas da Rede Globo, só que também não foi somente propostas da Rede Globo que a Conmebol começou a analisar, né? Também a Band fez propostas para a Conmebol, a Rede TV também se interessou em transmitir a Copa Libertadores da América, só que entre SBT, Rede TV, Band e Globo, a Conmebol gostou das propostas que foram feitas pelo SBT. A emissora de Silvio Santos, ela não tem assim um histórico muito ligado ao esporte, né? Tanto que a gente sabe que ela não tem uma estrutura, né, organizada com comentaristas e pessoas profissionais do jornalismo para narrarem e para acompanhar o mundo esportivo. A gente sabe que a Rede TV não tem tanto assim, mas a Rede TV tem uma equipe boa, a Band também, tanto que a Band é conhecida como um canal aberto do esporte, a cara da Band é um pouco ligado ao esporte, né? E a Globo também, a gente sabe que a Globo, além de ter uma equipe dentro da TV Globo, na TV aberta, a Globo tem canais fechados que tem uma equipe muito boa aí de futebol, especializada em esportes, né? Muitos profissionais do futebol estão dentro do Grupo Globo de comunicação, e ficou definido o seguinte, né? Depois de tantas discussões, a Conmebol definiu, como explica aí o Flávio Rico na sua coluna no R7, que o SBT fez a melhor proposta. Então, se o SBT fez a melhor proposta, o SBT leva sim
a transmissão da Libertadores da América para as suas quartas-feiras, né? Continua na quarta-feira, só que no SBT. Isso é importante. Então o SBT já definiu e ele vai transmitir com exclusividade na TV aberta as transmissões da Libertadores da América. Mas lembrando o seguinte, o SBT vai transmitir somente na TV aberta, com exclusividade. Somente o SBT transmite na TV aberta os jogos do campeonato, né, da Copa Libertadores da América. Enquanto isso, os outros canais fechados que são ligados ao Grupo Globo de Comunicação irão transmitir normalmente o campeonato. Isso aí a gente não tem informações quais serão os canais fechados que irão transmitir a Copa Libertadores da América. Isso aí a gente promete que a gente vai tentar analisar isso aí direitinho sobre o contrato com TV fechada, porque a gente tem contato agora através do Flávio Rico somente da TV aberta, que é a briga aí em torno dessas emissoras, né? Band, Globo, Rede TV e SBT, e o SBT saiu vitorioso dessa disputa dos direitos autorais de transmissão da Copa Libertadores da América. Lembrando aqui que o SBT já tem direitos autorais de um campeonato no Brasil, viu? Qual é o campeonato que o SBT tem os direitos autorais? O SBT tem direitos autorais da Copa do Nordeste, que é transmitida somente na região do Nordeste. O SBT não transmite a Copa do Nordeste em uma transmissão nacional, viu? É uma transmissão regional. As afiliadas do SBT estão transmitindo esse campeonato da Copa Nordeste. Já faz 2 a 3 anos que o SBT transmite, né? Adquiriu os direitos de exibição e aí está sendo um sucesso de audiência na regional ali do Nordeste, que engloba ali os estados que participam deste campeonato. Foi uma ideia bem interessante do SBT, até porque a gente conhece a programação do SBT e é uma programação que não apresenta na sua grade programas esportivos, né? Tem algumas praças, ou seja, algumas cidades e alguns estados que têm sim programas locais ligados ao esporte, né? Mas outros não. Então, na programação nacional do SBT, diferente da Band, da Rede TV e da Globo, o SBT não apresenta uma programação esportiva, né, que difere aí das outras emissoras, e por isso que a gente ficou assim um pouco até surpreso do SBT agora estar interessado em exibir e transmitir o futebol, já que ele não tem, né, uma equipe formada para esse tipo de conteúdo, que é o futebol, que requer também uma equipe de jornalismo que entenda do assunto, né, do futebol, que esteja ligado aí. Mas a gente também viu aí no último jogo que foi exibido pelo SBT, como eu citei, que foi a final entre Flamengo e Fluminense no Campeonato Carioca, e o SBT deu um show de transmissão. Ele chegou, né, a cogitar no início o Theo José, e o Theo José foi realmente apresentar, né, narrar a final do Campeonato Carioca no SBT. E o SBT deu um show de audiência, a gente viu, acompanhou de perto a transmissão e realmente deu bons resultados para o SBT. Eu acredito que depois dessa experiência da transmissão da final do Campeonato Carioca, o SBT gostou do resultado, tanto da audiência como o retorno financeiro. Trouxe para o SBT um novo ar, um novo rosto, né? Um futuro promissor. E o SBT vai aí agora começar a eu engasguei aqui. O SBT vai começar a investir nesse requisito, né, dos tipos de conteúdos ligados ao esporte. Vamos ler aqui a nota, né, do Flávio Rico no portal R7. Olha assim: agora sim, já é possível anunciar que o SBT vai transmitir a Libertadores da América.
As negociações se encerraram na última madrugada e até o final desta manhã deve sair uma comunicação oficial, né? No caso, já saiu esse comunicado oficial. O acordo com a Conmebol, a partir desta última sexta-feira, 4 de setembro, começou a ser encaminhado com maior intensidade. Então, aí continuando aqui, vai dizer o seguinte: ou desde o momento em que as propostas da Band, Rede TV, que também demonstraram interesse, foram definitivamente descartados. Então, Band e Rede TV foram descartadas, né? As propostas foram boas, mas não foram melhores do que o SBT. O SBT passa a substituir a Globo, que rompeu o contrato no começo de agosto desse ano, por entender que não seria mais possível manter o acordo de 60 milhões de dólares por temporada para TVs aberta e fechada, válido até 2022. E também já não foram bem sucedidas as tentativas de um novo entendimento, ou seja, a Globo também quis correr atrás deste final de contrato, ela quis renovar o contrato, mas aí as tentativas foram frustradas, não deu certo. Imediatamente a isso, a Conmebol passou a procurar todas as outras grandes redes de televisão brasileira, né? E as negociações com a SBT sempre avançaram de forma a entender convenientemente os interesses das duas partes, da Conmebol e do SBT. Os valores não são revelados, mas sabe-se que são em base bem inferiores ao que a Globo vinha pagando, até porque só contemplam a TV aberta, ou seja, o contrato do SBT com a Conmebol é diferente do contrato que a Globo tinha com ela, porque o contrato entre Globo e Conmebol era fechado no seguinte: a Globo pagava pelos direitos autorais tanto da TV aberta como dos seus canais fechados, por isso tinha um valor maior. Agora é diferente, a SBT só vai pagar pelas transmissões e exclusividade da TV aberta, até porque o SBT e o grupo SBT não tem canal fechado, viu? O SBT não possui canal fechado, e muito menos de esporte. Todas as medidas já estão sendo tomadas para que as transmissões, sempre nas noites de quarta-feira, como acontece na Globo, tenham início a partir do dia 16, talvez seja 16 de setembro agora, com uma nova partida, né? O Bolívia e Palmeiras. Assim como será imediatamente providenciada a montagem de uma equipe de esporte. Como eu falei, né, no início, o SBT não tem uma equipe de esporte e isso vai requerer, eles vão ter que adquirir, na verdade, uma equipe boa de esporte. Há também por parte do SBT grande interesse na contratação de Theo José, que já transmitiu, né, já narrou futebol lá no SBT, que já trabalhou na casa e foi narrador convidado na transmissão da final, como eu disse, do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Olha, interessante, o Theo José ele não foi contratado pelo SBT, ele foi convidado para narrar a transmissão do Campeonato Carioca, né, a final entre Flamengo e Fluminense. Sabe-se o desejo de contar com o trabalho de duas duplas entre narradores e comentaristas. Por outro lado, desde desta última terça, ainda que informalmente, agências de propaganda e alguns clientes passaram a ser procurados para viabilizar de forma mais rápida possível o pacote comercial. O acordo prevê a abertura de espaços para patrocinadores oficiais da Libertadores, algo que a Globo não fazia, né? Não acontecia na TV Globo. Então, o SBT traz novidades na transmissão da Copa Libertadores, né? Uma ligação entre os próprios patrocinadores do campeonato com os comerciais que serão transmitidos e exibidos no SBT. Que bom que o SBT vai transmitir esporte, a gente deseja sucesso. E se você gostou desse nosso comentário sobre televisão, deixa aí seu comentário e se inscreva na TV Escala, curta os nossos vídeos e também compartilhe.